Bom dia, a gente está aqui no campus do PC, ainda tem esses resquícios aqui de pilastras, né? E eu já fiz um vídeo anterior aqui, falando que isso aqui havia sido as pilastras dos mastros dos blimps. Mas aí, o legal de ter um canal desse de história na internet é porque pessoas entram em contato com a gente. Então, um holandês entrou em contato comigo, um holandês que mora aqui em Fortaleza, e ele faz uma pesquisa muito interessante sobre isso, até fazendo sobreposições dos mapas no Google Earth. E a gente vai revisitar esse episódio. Estou aqui no campus do PC novamente, para a gente explicar, e com a participação também do Henrique, né? Que é uma das pessoas que mais conhece sobre a Segunda Guerra Mundial, para explicar aqui a questão do PC. Valeu! Após o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o conflito foi se alastrando e foi envolvendo outros países. Nisso, nem todos estavam preparados para fazer frente à moderna máquina de guerra alemã. E os Estados Unidos entraram, digamos assim, no conflito como fornecedores de armamentos. United States ships rush arms and supplies to their southern ally. Em 1939 começou-se a pensar numa estratégia global de logística militar para levar os armamentos até os locais onde seriam necessários. Especificamente na questão da aviação, os americanos produziram grandes bombardeiros, aviões de caça, que estava ficando muito difícil de enviar isso pela via marítima, por mar, porque, primeiro, os aviões não cabiam nos porões dos navios. Segundo, a ameaça dos submarinos era muito forte diante da evolução do conflito, e com a possibilidade de enormes perdas em torpedeamentos e afundamentos de navios. E o que é que se pensou? De se criar rotas logísticas aéreas para o transporte e os transfer desses aviões que eram comprados pela Rússia, pela Inglaterra e também até pela China. No caso aqui do Brasil, o Brasil passou a fazer parte da Rota do Atlântico Sul, que era uma rota logística aérea militar. E havia a previsão de construção de algumas bases, alguns aeroportos, eram bases, né, disfarçados de aeroportos civis, porque nós não estávamos em guerra, nem os Estados Unidos também, e isso pegaria muito mal, ficaria numa situação muito ruim perante a Alemanha, a Itália e outros países envolvidos no conflito. E para tal, foi contactada a empresa Pan American Airways para ser o instrumento que viabilizaria a construção desses aeroportos. Bombers are timed and tested. Também havia a participação do Corpo de Engenheiro do Exército dos Estados Unidos, que era uma instituição muito respeitada, especialista em instalações militares, que fez as orientações, deu as orientações necessárias. E a Pan American, por meio da Panair do Brasil, que era a sua subsidiária do Brasil, contratou empresas locais para fazer a construção desses aeroportos, que inicialmente previstos eram no Amapá, em Belém, em São Luís, Fortaleza, Natal e Recife. Inicialmente eram esses aí. Os principais seriam em Natal e Belém, que era o braço BENA. E os aeroportos que ficariam no meio do caminho seriam bases, aeroportos auxiliares. A construção desse aeroporto foi muito problemática, porque não havia, digamos assim, empresas de grande porte para fazer tantas obras ao mesmo tempo com essa envergadura. Além do mais, a questão dos materiais era muito crítica. Aqui a maior parte dos melhores materiais para a construção era importado.
Aqui a gente só fazia o tijolo, fazia o ladrilho hidráulico, algumas telhas mais simples, enfim. Houve a necessidade de que se promovesse uma padronização dos fornecedores para que as obras acontecessem com mais rapidez e com mais qualidade. Aqui em Fortaleza foi construída inicialmente a base do PC, que era uma base para atender o transfer, o ferry dos aviões da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Não havia ainda a Força Aérea dos Estados Unidos. Então o Exército era que provia tudo isso. Uma das coisas legais que o canal me permitiu foi entrar em contato com outras pessoas que também entusiastas da história, né? E essas outras pessoas também entraram em contato conosco. Então eu recebi uma mensagem esses dias de um holandês, o Meno, que está morando aqui em Fortaleza e que também se interessa muito por esses assuntos da Segunda Guerra Mundial. E ele, assim como eu, a gente tem essa paixão por sobrepor mapas no Google Earth, né? A gente consegue fazer isso. Então, ele me mandou um mapa da base aérea do PC e a gente fez essa sobreposição de como seria, até para identificar as estruturas que a gente tem ainda hoje lá no campus do PC. É interessante que a gente consegue colocar esse mapa do Google Earth, a gente consegue voltar ele aqui em Fortaleza até 1985. Em 1985, eu vou voltar aqui, ó. Havia naquela região, vou tirar esse mapa que eu coloquei aqui, ó. Havia naquela região ainda o resquício da pista de pouso da base aérea do PC Airfield, né, em 1985. O tempo foi passando, né? A gente vai aqui 2018 e tal, e a gente já não tinha mais a pista aqui, né? Já tinha sido tomada por casas, mas ainda tinha o terreno, uma parte do terreno dessa base aérea do PC Airfield até 2022. Mas a gente indo até 1985, a gente consegue realocar aquele mapa com a pista mais ou menos onde era. Ó. A gente consegue ver a pista aqui ainda e consegue colocar o mapa na pista onde era. Então a gente volta para 2022 e vê algumas coisas que eu até pensei que estão erradas, né? Então, por exemplo, aquelas ruínas que tem, a gente consegue colocar também alguns prédios aqui em 3D, né? Aqui, e consegue visualizar alguns desses prédios aqui. Mas aquelas ruínas que eu achava que a gente ainda consegue encontrar lá no PC, nessa região aqui, aqueles mastros, eles não podiam até ser mastros para os blimps, né? Mas, na verdade, os mastros onde os blimps ficavam estacionados eram aqui, ó. O mooring mast, ou seja, o mastro de amarração do blimp, né? Aqui a área de estacionamento dos blimps. Então, eles eram dois. Um ficava mais ou menos nessa região aqui e o outro ficava mais ou menos nessa região aqui. Esses mastros, é bom frisar que muitos deles eram mastros, não vou dizer assim portáteis, mas mastros móveis, ou seja, de uma mobilidade maior. Ou seja, não tinha uma fixação muito grande, né? Não era uma obra de engenharia muito difícil de ser feita. Então tinha esses dois mastros aqui nessa região que hoje está ocupada, né? São pavilhões aqui do campus do PC, da Universidade Federal do Ceará, e esse outro aqui. A gente está aqui no campus do PC, nessa região aqui que eu estou andando, a gente vê na sobreposição dos mapas, né? Era onde ficavam os mastros dos blimps. Não tem, vou procurar aqui para ver se tem alguma coisa, mas não tem aparentemente nenhum resquício, né? Foi tudo construído, mas era mais ou menos por aqui, nesse estacionamento aqui, onde havia os mastros dos blimps. E o estacionamento dos blimps era aqui atrás, né? Então a gente tem essas possibilidades de visão, hoje em dia, fazendo essa sobreposição dos mapas no Google Earth. Então aqui, ó, nesse estacionamento, em teoria, fazendo aquela sobreposição dos mapas, seria onde havia os mastros, ou um dos mastros dos blimps. Eram mastros móveis, ou seja, de fácil remoção e tal, e eu acho que eles não necessitariam um alicerce muito profundo, ou uma obra de engenharia muito mais elaborada. Então, por isso que a gente não tem mais nenhum resquício deles aqui no campus do PC, né? Outra coisa interessante é a pista, a nossa pista cabeceira 16 e a cabeceira 34, que tinha aqui, né? Essa área aqui, que era a área de estacionamento, que ainda tem possivelmente alguns resquícios, e alguns prédios que a gente tem também nessa região próxima. Por exemplo, tem esse prédio aqui, ó, esse galpão aqui, que é muito interessante, que hoje está mais ou menos onde está aquela igreja lá do PC, a igrejinha do PC. Vou tirar aqui, ó. Aqui está a igrejinha do PC, né?
Então a gente tem, e eu entrei em contato com essa igreja, a primeira missa dela foi realizada em 1949, ou seja, uma igreja também dessa década de 1940, pode ser que ela tenha sido construída aproveitando um desses galpões que ficou da base aérea do PC Airfield, construída pelos americanos e pelos brasileiros aqui. Aqui a gente está na Capela de São José do PC, muito provavelmente esse prédio aqui ele foi construído pelos americanos na época da base. E hoje é utilizado. A primeira missa aqui foi em 1949. E você vê que é como um galpão, né? Bem interessante aqui. Outra coisa interessante, você vê que o rio Maranguapinho está mais ou menos perto aqui. Aqui também esse rio também está perto. Isso aqui é um localizador de rádio. A gente tem aqui o localizador e ele é utilizado justamente para avisar para os aviões que a pista está aqui e a rampa de descida começa mais ou menos, da descida mais aguda, né? Começa mais ou menos aqui para os aviões se localizarem através de ondas de rádio para a cabeceira 16. Aqui é um localizador. Se a gente for ver hoje, existe nessa região uma casa que tem tipo uma caixa d'água que é muito parecida com um localizador que a gente tem, ou que a gente tinha na década de 1940. Ou seja, a gente tem muitas possibilidades de ruínas ainda da guerra. Tem um vídeo do PC, sobre o bairro do PC, né, feito pelo sistema Verdes Mares de televisão, que mostra também algumas casas nessa região aqui, que hoje é ocupada por casas, e que havia alguns galpões e tal, em que havia casa-matas e tal. Tem a casa da Dona Maria, né, que mostra lá que tem essa ruína. Então, muito interessante. A gente pode colocar também aqui o mapa do PC Airfield. Esse mapa foi elaborado em 1943, fazendo também aquele mesmo esquema, né? Então, a gente vê alguns pavilhões aqui. E pode colocar também uma foto, essa foto aérea. A gente pode colocar, já tinha aqui... Essa foto é da década de 1980, já tinha aqui o campo, né, do atletismo do PC, a gente coloca em cima dele e vê onde era a pista também. É uma foto que não é completa da pista, né? Já havia uma parte do campus do PC, alguns pavilhões aqui no campus do PC, mas a gente ainda vê o resquício da pista aqui nessa região, né? Então a gente consegue fazer muitas coisas interessantes. Vou botar aí alguns trechos desse vídeo do Sistema Verdes Mares mostrando sobre o bairro do PC, sobre essas possíveis ruínas que ainda existem nessa região. Tem também algumas fotos dos blimps estacionados aqui nessa região do campus do PC. E nessas fotos a gente consegue ver, às vezes, as serras que havia, né, a Serra de Maranguape, principalmente, que a gente consegue localizar, né? E também fotos dos blimps sobrevoando aqui Fortaleza. Então é muito interessante a gente conseguir ver. Então aqui seria um dos mastros, né? E aqui o outro mastro. Depois eu vou ver se eu vou lá no PC para ver se ainda tem pelo menos algum resquício dessa região aqui, que eu estudei no campus do PC, né, mas eu nunca fui nessas regiões. Eu fui nessa região aqui, que é onde tem aquelas ruínas, nessa região mais ou menos aqui, onde tinha esses galpões aqui, tem umas ruínas, ainda umas pilastras de concreto, né, que eu supunha que era para amarrar também os blimps. E também poderiam ser também, porque essa área aqui é uma área de estacionamento também, os blimps poderiam ficar aqui nessa região. Se bem que no mapa diz que a área de estacionamento principal era essa daqui, com esses dois mastros de amarração, né, para os blimps. Então, muito interessante essa volta no tempo, essa cápsula do tempo que a gente consegue ter com essas fotos. Mas a história mudou em 1941. Por causa das terras elevadas e da localização, o PC virou também da base aérea americana. Dentro do campus da UFC, ainda dá para ver o que sobrou da pista. Os pousos e decolagens do bairro foram até o ano de 1944. Seu Raimundo tem 72 anos. O pai trabalhava na base e ele chegou a ver os aviões. Quando eu chegava, ele estava trabalhando, eu esperava que ele viesse me atender. Não tinha um portão para entrar só entrava com um cartãozinho, saber quem era a pessoa. E eu entrava e entregava ele. Aí voltava para casa novamente. Mas sempre eu via os aviões pequenos, pequeno e grande. Mas era pequeno, porque isso aqui era da Pané do Brasil, né, antigamente. Hoje, aviões no bairro só em direção ao aeroporto de Fortaleza. Junto com a base americana, na década de 40, o bairro ganhou muitos novos moradores.
Epitácio Chavante vive onde antes funcionava o galpão de suprimento da base aérea. Da época antiga, restou muito pouco da estrutura original e do piso. O pai dele era técnico de comunicação da aeronáutica e a família teve o direito de ocupar o galpão. Esse galpão aqui, onde é a residência do meu pai, antigamente era usado como suprimento do Ministério da Aeronáutica. Esse bairro foi fundado devido à Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, chegou os americanos, eles fizeram a base deles aqui, a base aérea, né? Entendeu? Então, baseado na Segunda Guerra Mundial, foi criado o bairro. E, consequentemente, depois que os americanos acabou a Segunda Guerra, que eles foram embora, isso aqui se tornou uma pista de corrida de automóveis. Isso foi antes da cidade ter um autódromo oficial. Depois da Segunda Guerra Mundial, quem também veio para as terras do Pici foi o Denox. Os funcionários também ganham o direito de ocupar os galpões. Foi assim com seu Francisco Bessa, aposentado, que vive há 42 anos no bairro. O galpão do Denox, dali como esse aqui que era do pai deles, esse aqui também, daqui até aquela casa lá, era outro galpão, né? Aí foi dividido tudo, foi dividido para os funcionários que trabalhavam aqui nas oficinas, né? Um dos marcos do Pici é a Capela de São José, construída no antigo paiol há mais de 40 anos. Atrás funciona um polo de confecção. O Pici tem ainda algumas relíquias. Uma delas, esta na Rua dos Monarcas, numa casa simples de tijolo aparente, onde vive Dona Lourdes, 80 anos. O que ninguém imagina é que dentro de casa ela guarda um verdadeiro marco da história do bairro. Um paiol praticamente intacto. Até o portão é original. Neste local eram guardados armamentos de guerra na época da base americana. Bomba, armamento do tempo. Aí os americanos foram embora e deixaram tudo aqui nesse paiol. Deixaram tudo. Aí o caminhão de lá da base, aí vinham pegar as bombas e levar para lá. Aí eu passando um dia aqui, que isso era só um mato, do lado do outro, não tinha casa, não tinha nada. Aí passando isso, eu vi aberto. Vi aberto, que tinha um vigia de pastoral. Aí passava aqui, pensei que não tinha ninguém aqui, né? Aí o vigia ficava sentado ali fora. Aí em cima era coberto de barro, de areia, aí nascia o manto lá em cima. Este é o Pici do... Mas aí, com o desenrolar da guerra e a necessidade de um maior movimento aéreo, foi idealizada, ou melhor, foi pensada a possibilidade de ser construída em Fortaleza uma base muito maior, do porte da base de Parnamirim, lá em Natal, que era a maior base aérea dos Estados Unidos fora do território dos Estados Unidos. Então pensava-se em construir uma base do mesmo porte do Parnamirim aqui em Fortaleza. Para tanto foram lançadas, digamos assim, os alicerces aí desse projeto, onde seria o Mucuripe Field, que era o nome dado a essa nova base a ser construída em Fortaleza. Foram cavados alguns postos, iniciada a desapropriação de áreas, que aquela área toda já era loteada, já tinha proprietários, claro, e também movimento de terra. A própria Força Aérea Brasileira reservou alguns terrenos na área, o Exército também. Mas em maio de 43, com a visita do general Gareth Ord, o general dos Estados Unidos, e do general Leitão de Carvalho a Fortaleza, ficou constatado que a base não ficaria pronta no tempo requerido para o início de uma grande operação aérea militar dos Estados Unidos, que seria em novembro de 43. E aí se resolveu fazer uma base menor. Nessa questão, a argumentação do coronel Zé Sampaio de Macedo, que era o comandante da base aérea de Fortaleza, foi muito forte. Ele sempre defendeu a construção de uma nova base aérea ao lado da base aérea de Fortaleza, para que essas instalações também pudessem ser usadas pela base aérea de Fortaleza. E assim foi feito, né? A argumentação sensibilizou esses planejadores e, numa movimentação inédita, né? Um regime de construção intensivo, de manhã, de tarde, de noite e madrugada, tentou-se fazer
a construção desse novo aeródromo, que se chamaria Adjacent Field. A base adjacente à base aérea de Fortaleza. E eles conseguiram, no prazo requerido, iniciar as operações aéreas planejadas. Então, foram 2 bases aéreas americanas construídas em Fortaleza, uma terceira que ficou no planejamento, não se viabilizou, e após a guerra, esse patrimônio foi passado para a União, ficou para o governo brasileiro. O PC foi completamente abandonado operacionalmente, foi usado com outras coisas, como autódromo, foi dividido, a área do PC foi dividida entre a Universidade Federal do Ceará e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, e o Adjacent Field transformou-se no aeroporto civil de Fortaleza, porque nós não tínhamos aeroporto civil. Antes disso, o aeroporto civil era compartilhado com a base do PC por conta da gentileza da Panair do Brasil, que era autorizada a operar lá no PC. E então o Adjacent transformou-se no aeroporto Pinto Martins, uma justa homenagem ao cearense que desbravou uma rota aérea de Nova York até o Rio de Janeiro, que serviu como roteiro nos anos posteriores para as rotas comerciais aéreas. E de lá para cá, o aeroporto de Fortaleza foi sofrendo seguidas reformas, ampliações, e hoje está aí um grande aeroporto administrado pela Frapom, como diz o meu amigo João Flávio, né? O aeroporto criado para combater os alemães é hoje administrado competentemente pelos alemães.